Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu passo aqui pelo meu canal não para falar sobre artigos, gramática, livros, nada disso. Hoje eu vou falar sobre um assunto à parte. Eu vou falar de uma mídia que teve o seu uso nos anos 90. Aliás, ela começou nos anos 90, início dos anos 90, e foi até 2013, quando nesse ano a Sony resolveu encerrar a fabricação dessa mídia. Eu estou falando do minidisc, ok? Ao contrário aqui, ó. Esse é o minidisc, certo? É uma mídia que era gravada, as pessoas usavam para gravar áudio, entrevistas, músicas, principalmente músicas, né? E saíam com essa mídia e levavam onde queriam as suas seleções musicais. Dava para ouvir no carro, dava para ouvir no headphone, caminhando, por exemplo, e em casa, né, com diferentes equipamentos. Obviamente que existiam os equipamentos portáteis, aqueles que vocês carregavam, que se carregava na cintura, né? Também os equipamentos para carro, automotivo, e os equipamentos profissionais que eram os gravadores, que eu tenho aqui, alguns deles, para gravar essas mídias. Bom, essas mídias elas surgiram nos anos 90 para substituir as fitas cassetes, né? Porque as fitas cassetes, com a vinda do MP3 e com a vinda da questão de gravar o áudio em CD, as fitas cassetes acabaram sumindo do mercado, né? Abre um parênteses, atualmente elas estão voltando. E aí a Sony inventou o tal do minidisc, onde você conseguia gravar, apagar e regravar, segundo a Sony, até 5.000 vezes nesse disquinho sem perder qualidade. Eu, particularmente, nunca tentei esse tanto de regravações e gravações, né? Mas, segundo a Sony, um disquinho desse comportava apagar e gravar até 5.000 vezes. Além de você gravar o áudio nesse disquinho, você tinha a possibilidade de colocar nele o nome da música, o lugar onde você gravou, o ano que você gravou, o mês, a data, o seu nome, tudo num único disquinho. O nome do cantor, o nome da banda, e tudo isso aparecia no visor, né? Enquanto a faixa estava tocando, aparecia no visor do aparelho para dar as informações. É lógico que você não colocava tudo isso de informação, né? Você colocava o nome da música e o nome da banda, e aí você sabia quem era a banda, né? Ou a pessoa, quando não conhecia, e o nome da música que foi gravada. Então, essa mídia ela fez muito sucesso no Japão, tá? Na Europa também. Aqui na América, né? Estados Unidos e Brasil, por exemplo, fez pouco sucesso. Por quê? Alguns motivos. Tá? O principal deles é que era uma mídia cara. Tá? Um disquinho desse, nos dias atuais, você pagaria aí em torno de 25 a 30 reais por um disquinho desse. Tá? Virgem, né? O aparelho, o equipamento para você gravar esses disquinhos também era bem salgado o preço. E aí não vingou, né? Não vingou aonde? Não vingou no setor popular, ou seja, nas pessoas comuns aí do dia a dia, né? Para você ter em casa, fazer a sua playlist e levar para você ouvir no carro ou onde quiser. As rádios e os estúdios de gravação utilizaram muito essa mídia, muito, né? Principalmente as rádios, para as propagandas, para as músicas que transmitiam, para as entrevistas que eram gravadas, enfim. Em termos de qualidade, é excepcional, gente, tá? Uma gravação nesse disquinho aqui, eu tenho vários deles, e realmente é uma coisa assim excepcional. A gravação é super, super bacana, uma qualidade excelente e óbvio que depende da fonte onde você vai gravar, né? Mas ele mantém fiel à fonte que você está gravando, ou seja, se é de um vinil, se é de uma fita cassete, ou até mesmo de um CD, ou até mesmo de um programa de rádio ou de podcast, né? Que você pode
conectar o equipamento no computador e fazer a gravação direto para o disquinho. Bom, é utilizado ainda hoje? Eu acredito que sim. Eu sou um utilizador deles, por exemplo, tá? Mas acredito que muitos estúdios ainda e alguns lugares aí para esse Brasilzão afora, algumas rádios devem usar essa mídia ainda para fazer suas gravações e suas transmissões, tá? A Sony em 2013 resolveu finalizar a fabricação do disquinho, né? E aí, com isso, a história do MD, ou do minidisc, encerrou naquela época. Foi uma pena que não tenha vingado, né? Para você ter uma ideia, tem um equipamento aqui que ele grava até 5 horas de música. E como eu falei, música, os nomes da banda, o nome da música, o nome do cantor, enfim. Grava até 5 horas dentro de um único disquinho desse aqui de música. E um detalhe assim, ó, as possibilidades de edição dele é muito bacana. Você consegue, por exemplo, conseguia, né? Por exemplo, movimentar uma música, uma faixa para outro. Você queria colocar a última música do disquinho para ser a primeira a tocar. Você movimentava, trocava a última pela primeira, certo? Você conseguia mixar essas faixas, combinar, né? Chamava-se de combinar uma com a outra dentro do próprio disquinho. Cortar uma música, um trecho de uma música, enfim. Fazia vários tipos de edições dentro desse disquinho chamado minidisc, uma tecnologia que fez muito sucesso nos anos 90, que eu acho a pena vocês conhecerem, pelo menos um pouco aqui da história dessa mídia muito bacana, que eu gosto bastante e que ficou na história das formas de gravação de registros de áudio do nosso mundo. Tá bom, gente? Tá então, para vocês, mais uma vez, aqui o minidisc. Ok? Vejam que ele está dentro de uma capinha, né? Você não tem contato com o disco, certo? Então a proteção dele é 100%. Arranhar, jamais. Não tinha como. Então era uma mídia que vai durar, né, por muitos e muitos anos. E aí, obviamente, que essa é uma opinião particular minha, né? Obviamente que a indústria do CD não ia permitir que essa mídia vingasse, tá? Elas não tinham só virgens, não, tá? Michael Jackson, Madonna, Bon Jovi, Guns N' Roses, AC/DC lançaram suas versões em MD também, que eram vendidas nas lojas, não aqui no Brasil. Aqui no Brasil nunca cheguei a ver, mas nos Estados Unidos e no Japão isso era muito comum nas lojas de CDs, de discos, os mini-discs pré-gravados que eles chamavam, por bandas e cantores internacionais famosos aí, ok? Bom, gente, vidinho curtinho para falar dessa mídia muito bacana chamada minidisc. Um grande abraço e até a próxima.